Olá, concurseiro, olá, concurseira. Como você vai? Tudo bem com você? Mais uma vez aqui, professor Gabriel Velasco do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero, e vamos seguir junto para a nossa quinta aula sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Diadema. Uma boa notícia aí, principalmente para quem não se inscreveu ainda no concurso, que as inscrições estarão abertas até o dia 23 ou 22 desse mês agora de março. Então você que não se inscreveu, dá uma olhadinha lá no site da organizadora, tá? Porque você ainda pode se inscrever. E para quem já está inscrito, a gente ganha mais um tempo aí para estudar, para se preparar, para você se preparar para esse concurso, certo? Então agora, esse tempo que você ganhou aí, você tem que se dedicar ao máximo, tá legal? Lembrando que o link do e-book já está disponibilizado aqui. Conseguimos aí disponibilizar, tivemos um probleminha com a plataforma, mas já está aqui na descrição do vídeo. São 126 questões, incluindo estatuto e lei orgânica. Tá legal? Bom, para você que está pela primeira vez aqui, te convido a se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, tá? Para que você receba notificações dos próximos vídeos e conteúdos que lançarmos aqui. E também compartilhe o nosso conteúdo aí para que as pessoas conheçam o nosso canal. Tá legal? Bom, vamos seguir aí para esta que é a nossa última aula, tá, pessoal? Nossa última aula, quinta aula de estatuto. Lá em lei orgânica, a gente ainda está prosseguindo também. A gente ainda não finalizou lá, certinho? Bom, nós paramos no artigo 193, na aula anterior. Vamos seguir a partir do artigo 194, do capítulo 25, que fala das penalidades. Essa parte é bem importante, tá legal? Então, presta bem atenção, separa o seu material aí para você fazer as suas anotações. Bora estudar essa última parte do Estatuto dos Servidores de Diadema juntos. Legal? Então vamos lá. Artigo 194 são penas disciplinares. Eu tenho aí um rolzinho, tá? Para você guardar. Então vamos lá. Advertência, repreensão, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade. Aí saiu repetido, mas é o inciso sexto. Demissão qualificada com a nota a bem do serviço público. Artigo 198. As penas previstas nesta lei terão os seguintes efeitos. Primeiro, pena de suspensão, que implicará na perda do vencimento durante o período de suspensão. Então, ficou suspenso, ele perde o vencimento durante o período que estiver suspenso. B, na perda para todos os efeitos de tantos dias quanto tenha durado a suspensão. E a linha C, na impossibilidade de promoção e progressão funcional no ano em que ocorrer a suspensão, se esta for superior a 30 dias. Então, vamos lá. Não vai ser promovido nem terá progressão funcional no ano em que a suspensão perdurar mais de 30 dias, certo? Então ele perde ele deixa de ter a possibilidade de promoção e progressão. A linha D, na perda do direito à licença para tratar de interesses particulares até um ano depois do término da suspensão, se superior a 30 dias. Então, ele também perde o direito de licença, né, para aqueles assuntos particulares até um ano depois do término da suspensão. Então, se a suspensão termina, vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? No dia 1º de janeiro, ele só vai poder requerer depois do dia 1º de janeiro do ano subsequente, se for superior a 30 dias essa suspensão. Segundo, pena de demissão simples, que implicará na exclusão do funcionário
do quadro do serviço público municipal. B, na impossibilidade do reingresso do demitido antes de decorrido 2 anos de aplicação da pena, e não mais subsistindo os motivos que determinaram a exclusão. Pesada essa, hein? Terceiro, pena de demissão qualificada com a nota a bem do serviço público, que implicará, ou seja, ele é demitido, ainda leva um selo aí, né? Um selo que foi a bem do serviço público. Implicará na exclusão do funcionário do serviço público municipal, perdão. Então, essa aí é a mesma linha da demissão simples. Na impossibilidade definitiva do reingresso do demitido, né? Então, aí a demissão simples, ele fica 2 anos afastado, aí pode fazer concurso. Já na demissão qualificada, ele não pode voltar, olha isso. Ele é afastado definitivamente, não pode reingressar. Que coisa, hein, pessoal? Inciso 4º, a cassação da aposentadoria e da disponibilidade implica no desligamento do funcionário do serviço público sem direito à remuneração. Artigo 200, não poderá ser aplicada ao funcionário pela mesma infração mais de uma pena disciplinar. Ó, esse artigo aí é cobrado em prova, tá? Então lá, ó, de novo, ó, não poderá ser aplicado ao funcionário pela mesma infração mais de uma pena disciplinar, certo? Parágrafo único, a infração mais grave absorve as demais. Também esse parágrafo único chama a atenção de vocês, ou seja, a que for mais grave vai absorver aquelas que são mais brandas. Artigo 202, a pena de advertência será aplicada verbalmente nas infrações de natureza leve, visando sempre o aperfeiçoamento profissional do funcionário. Tá? Então, a pena de advertência de natureza leve, ela será verbal. Artigo 203, a pena de representação, a pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de reincidência e infração sujeita à pena de advertência. Então, olha só, nos casos que ele é reincidente ou que foi sujeito em infração que é sujeita à advertência, a repreensão será por escrito. Lembrando que nas penas penais que são leves de advertência é verbal. A gente acabou de ver no artigo anterior. Artigo 204. A pena de suspensão que não excederá 90 dias será aplicada. Inciso 1º, até 30 dias ao funcionário que, sem justa causa, deixar de se submeter a exame médico determinado por autoridade competente. 2. Nos casos de falta grave ou reincidência em infração sujeita à pena de repreensão. 3. Nos casos de comparecimento ao serviço alcoolizado ou drogado, sendo a pena estendida ao responsável imediato, quando este não tomar as devidas providências, permitindo a presença do funcionário no trabalho. É lógico, isso aí entraria até em prevaricação esse final, né? Já que ele tomou conhecimento de algo ilegal, ele sendo o responsável imediato e não comunicou, ele acaba, mas isso é outra história, né? Mas ele acaba caindo aí em prevaricação, tá? Qualquer coisa, deixa o comentário aí falando sobre isso que a gente dá um toque nesse assunto. Artigo 205. A pena de demissão será aplicada nos casos de: primeiro, crime contra a administração pública. 2, abandono de cargo. Tem um rol imenso aí. Você vai dar uma olhada, eu botei alguns aqui, tá? Dá uma lida lá. 7º, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Exatamente.
se ele tem um segredo lá da função, do cargo, que ele ficou sabendo de algo, tá? E ele revela isso para alguém, também é passivo de demissão, tá? Não pode fazer fofoca na administração pública de assunto que é do cargo, tá? 11. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 12. Prática de racismo comprovada. Parágrafo 1º. Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos. Tá? Então, se ele faltou 15, injustificado, tá? E não. Aí ele depois voltou a trabalhar e teve mais 15 dias, o parágrafo 1º aqui diz que ele não será demitido, né? Mas se ele faz isso de forma contínua por 30 dias, aí direto, aí caracteriza abandono de cargo, tá legal? Isso aí sem justificativa, né? Artigo 206. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade e seu fundamento legal. É lógico, até porque tem que constar, e isso aí provavelmente vai constar anterior à demissão para que o acusado se defenda. É lógico, tá? Artigo 207. Será cassada a aposentadoria e disponibilidade se ficar provado que o inativo obteve ilegalmente a aposentadoria, aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Isso aí, ó, nesse caso aí, pessoal, ele está inativo, ele está aposentado ou em disponibilidade. Aí, se ele obtiver legalmente a aposentadoria, lógico que isso vai ser averiguado, aí a aposentadoria é cassada. E se ele mesmo inativo aceita ilegalmente cargo ou função pública, professor, está inativo, não importa, tá? Vai ter cassada a aposentadoria e a disponibilidade, estando um ou outro aí, ele estando em um ou em outro. Artigo 208. Para efeito de graduação das penas disciplinares, serão sempre consideradas as circunstâncias em que a infração tiver sido cometida e as responsabilidades do cargo ocupado pelo infrator. Parágrafo 1º. São circunstâncias que sempre atenuam a pena, ou seja, que dá uma aliviada, né, na pena, dá uma moderada. Inciso 1º, bom desempenho dos deveres profissionais. Porque errar, pessoal, todo mundo pode errar. Tá? Aí eu não vou entrar na discussão aqui se é culpa ou dolo. Tá? Mas ele pode errar de uma maneira que... Todo mundo pode errar de uma maneira que não foi intencional. Tá? Então, ó, o bom desempenho dos deveres profissionais. 2º, a confissão espontânea da infração. 3, a injusta provocação da vítima. E 4, ter o agente praticado a infração por relevante valor social. Parágrafo 2º, são circunstâncias que sempre agravam a pena. Então tem, a reincidência, ter o agente cometido a infração por motivo fútil ou torpe. A linha B, por facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. C, prevalecendo-se de sua autoridade. D, em situações como de incêndio ou calamidade pública. E, com o concurso de 3 ou mais pessoas. Então, essas aí são situações que vão agravar a infração. Legal? 4. Parágrafo 4º. Não será considerado reincidente o funcionário que praticar falta pelo menos 1 ano do cumprimento da pena anterior. Então aí, ele praticou a falta, passou 1 ano, ele praticou de novo. Não é reincidente, tá? Artigo 209, prescreverão, isso aí é importante
à beça você guardar. Primeiro, em 6 meses as faltas sujeitas à repreensão ou suspensão. Segundo, 1 ano nas faltas sujeitas à pena de demissão simples. Então guarda isso daí, tá, pessoal? Tenho aí 6 meses as faltas de repreensão e suspensão. Se não for aplicado nesse período, ela prescreve. E depois, a de demissão simples, a gente tem 1 ano, tá, para prescrever. Parágrafo único. O prazo prescricional começa a correr do dia em que a autoridade tomar conhecimento da infração. Tá legal? E esse parágrafo único também é importante. Artigo 210. Interrompe-se o curso da prescrição. Inciso 1º. Pela instauração de sindicância ou de processo administrativo. Então, interrompe esse prazo que a gente viu de prescrição. Até porque, imagina você, se esse prazo de 6 meses de repreensão ou de 1 ano de demissão simples for instaurado a sindicância ou processo administrativo, e esse processo administrativo tem tempo, tudo bem, mas ele demorar um pouquinho, esse tempo aí poderá vai afetar o tempo lá de 6 meses ou de 1 ano. Tá legal? Então vai interromper a prescrição, é lógico. Tá? Pela decisão que aplique sanção, que é o inciso 2º. Artigo 11. A aplicação das penas de advertência e repreensão é de competência de toda a autoridade administrativa, com relação aos seus subordinados. Artigo 212. São competentes para a aplicação das penas disciplinares sem prejuízo do disposto no artigo anterior. Primeiro, o prefeito e a mesa da Câmara nos casos de demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade de suspensão por mais de 30 dias. Tá? Então, aí, quem aplica as penas no caso de demissão, cassação, cassação de aposentadoria e disponibilidade e a suspensão por mais de 30 dias? O prefeito e a mesa da Câmara. Segundo, os secretários, os diretores e os chefes por eles indicados nos demais casos. Parágrafo único. Não pode ser delegada a competência para aplicação de pena disciplinar, excetuado o disposto neste artigo, que a gente acabou de ver. Artigo 263. Os funcionários públicos estatutários nomeados anteriormente à vigência desta lei ficam com direito adquirido no que se refere aos benefícios e vantagens previstas na legislação anterior. Estou falando de funcionários estatutários, que nós já vimos quais são. Legal? Não estou falando de comissionado. Capítulo 26. Da suspensão preventiva. Artigo 215. A suspensão preventiva poderá ocorrer ainda que houver a necessidade do afastamento do funcionário para apuração de falta grave a ele imputada. Parágrafo único. Em qualquer caso, a suspensão preventiva não poderá exceder a 60 dias. Em qualquer caso, não pode exceder a 60 dias a suspensão preventiva. Artigo 216. O funcionário terá direito: 1. À contagem do período em que tenha estado suspenso preventivamente, quando do processo não resultar pena disciplinar ou quando esta se limitar à repreensão. Certo? Então, olha só. Ele não perde o direito da contagem do período aí, tá? Para ele, quando esse processo, primeiro, não resultar em pena disciplinar. Depois, quando se limitar à repreensão. Tá? Se for suspensão, professor, ele não vai ter a contagem do período. Legal? Inciso 2º, a contagem do período de suspensão preventiva e o pagamento da remuneração quando for provada sua responsabilidade. Então, olha aqui, ó.
o funcionário terá direito, no inciso 2º, à contagem do período de suspensão preventiva e o pagamento da remuneração quando não for provada sua responsabilidade. Perdão que eu devo ter lido for antes. Então, olha só. Se ele entrou num processo e a responsabilidade, ele não foi definitivamente condenado e a culpa sendo dele, o período de suspensão preventiva e o pagamento da remuneração serão normais. Legal? Capítulo 27. Da sindicância do processo administrativo, da verdade sabida, da revisão. Seção 1 da sindicância. Artigo 217. A sindicância é o procedimento sumário. Tá? Então, a sindicância aí, ela vem antes de qualquer processo. Legal? Primeiro, existe a sindicância. É um procedimento sumário através do qual a administração reúne elementos informativos para determinar a verdade em torno dos possíveis irregularidades que possam configurar ou não ilícitos administrativos, abertos pela autoridade competente. Parágrafo 2º, aberta a sindicância, manter-se-á a fluência do período de estágio probatório, desde que considerada improcedente. Parágrafo 4º, a sindicância precede o inquérito administrativo, quando for o caso, sendo-lhe anexada como peça informativa e preliminar. Parágrafo 5º, a sindicância será realizada no prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período, a pedido do sindicante e a critério da autoridade que determinou sua abertura. Então, esse prazo aí, de 30 dias, prazo máximo, mas pode ser prorrogado por igual período, a pedido de quem? Do sindicante ou da autoridade que determinou a abertura da sindicância. No caso aí, você vê que quando há sindicância, a pessoa que está sendo acusada, nesse caso aí, ela não pode pedir a prorrogação. O pedido é do sindicante e da autoridade que determinou a sindicância, certo? A abertura. Legal? Porque o acusado aí, eu acho que, se eu não me engano, ele deve entrar com o nome de sindicado, alguma coisa desse tipo, certo? Seguindo, artigo 219, o processo de sindicância será sumário e nele serão realizadas todas as diligências necessárias à apuração das irregularidades, ouvindo-se o sindicado, é isso mesmo, e todas as pessoas envolvidas nos fatos ou que com eles possam contribuir. Artigo 220. Terminada a instrução da sindicância, a autoridade sindicante apresentará relatório circunstanciado, apurado, sugerindo o que julgar cabível ao saneamento das irregularidades, punição dos culpados ou a abertura de processo administrativo. Parágrafo 2º, concluindo-se pela aplicação da pena de demissão, a autoridade determinante deverá, desde logo, nomear outra comissão para a instauração do competente processo administrativo, que é o chamado, a gente chama de PAD, né? Processo administrativo disciplinar. Seção 2 do processo administrativo. Artigo 221. Processo administrativo será instaurado pela autoridade competente para apuração de ação ou omissão do funcionário punível disciplinarmente. Tá? Chamo a atenção de vocês para esses dois termos que estão aí no meio, que ele pode ser culpado por ação ou por omissão. Tá legal? Então, olha lá, por ação de ação ou omissão.
Não esqueça disso. Parágrafo único. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta imputada, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade, assegurada ao funcionário ampla defesa. Então, se cai na sua prova aí, ó, que é obrigado o processo administrativo na falta, quando a falta imputada, por sua natureza, determinar repreensão, está errado. Repreensão, advertência, não cabe aí, não é obrigatório um processo administrativo nesses casos. Tá? Aí, mas nos casos de demissão, cassação de aposentadoria e da disponibilidade, sim. Tá? E assegurado sempre a ampla defesa ao sindicato. Artigo 222. O processo será realizado por comissão de 3 funcionários, designada pela autoridade competente ou por comissões permanentes, instituídas por ato do prefeito municipal. Artigo 224. Abertos os trabalhos do processo, o presidente da comissão mandará citar o funcionário acusado para que, como indiciado, acompanhe, na forma estabelecida neste estatuto, todo o procedimento requerendo o que for de interesse da defesa. Parágrafo único. A citação será pessoal mediante protocolo, devendo o funcionário dele encarregado consignar por escrito a recusa do funcionário em recebê-lo. Em caso de não ser encontrado o funcionário, estando ele em lugar incerto e não sabido, a citação far-se-á por edital publicado no jornal de circulação no município, com prazo de 15 dias depois do que, não comparecendo o citado, ser-lhe-á designado defensor. Artigo 225. Citado ou indiciado poderá requerer suas provas no prazo de 10 dias, podendo renovar o pedido no curso do processo, se necessário, para demonstração de fatos novos. Então, aí, ele poderá requerer se ele entender que existem fatos novos. Artigo 226. A falta de notificação do indiciado ou do seu defensor para todas as fases do processo determinará a nulidade do procedimento. Então, esse artigo aí também chama a nossa atenção. Legal? Artigo 229, sob pena de nulidade, as reuniões e as diligências realizadas pela comissão processante serão consignadas em ata. Artigo 230. Da decisão da autoridade julgadora, cabe pedido de revisão no prazo de 10 dias. Então, a decisão foi dada pela autoridade julgadora. O pedido de revisão terá um prazo de 10 dias, certinho? Se ele quiser recorrer de alguma forma. Artigo 231, ele que eu estou falando, a pessoa que está sendo acusada, a pessoa que foi julgada, tá legal? Recorrerá no prazo de 10 dias, pedirá revisão, tá? No prazo de 10 dias. Artigo 231, o processo administrativo será concluído no prazo máximo de 20 dias, podendo ser prorrogado por igual período a pedido da comissão ou a requerimento do indiciado, dirigindo a autoridade que determinou o procedimento. Agora, o indiciado ele pode pedir a prorrogação do prazo. Artigo 232, 232. Em qualquer fase do processo será permitida a intervenção do indiciado, por si ou por seu defensor. Então, em qualquer fase, será permitida intervenção do indiciado, tá? Por si ou por quem estiver defendendo. Artigo 233. O funcionário só poderá ser exonerado a seu pedido, estando respondendo a processo administrativo, depois de julgado este, com declaração de sua inocência. Por quê, pessoal? O que acontece aqui? Vamos lá, ele está respondendo ao processo administrativo, que ele poderá, por exemplo, ser condenado. Lembra lá que a gente viu aquela demissão qualificada? Ele poderá ser demitido, certo? E não voltar mais para
o setor público, aí no caso a gente está falando de Diadema. Mas se ele pede exoneração, ele se desliga, pô. Ele se desliga. Então, de alguma forma, ele pode pleitear. Não, mas eu já estava desligado. Então, ele não pode pedir exoneração antes, tá, do julgado, antes que ele seja declarado inocente. Porque se ele estiver respondendo o processo administrativo e ele for julgado culpado com pena de demissão, ele sai com demissão e não sai com exoneração. Legal? Artigo 235. A declaração de nulidade do processo administrativo atingirá apenas os atos eivados de nulidade. Legal? Parágrafo único, neste caso, e estando esgotado o prazo para a conclusão do processo, o sindicado, se tiver sido afastado do seu cargo, retornará ao seu exercício funcional. Seção 3, da verdade sabida. Artigo 236. Verdade sabida é o conjunto imediato, notório e evidencial pela autoridade competente para aplicar a pena, não só do evento infracional, como de quem foi o responsável por sua autoria. Parágrafo único. Este procedimento só poderá ser adotado quando a falta disciplinar ou irregularidade não exigir a instauração de sindicância ou de processo administrativo, ficando adstrita às penas de repreensão, suspensão até 8 dias e advertência. Tá? Seção 4 da revisão do processo. Artigo 238. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que resultou pena disciplinar, quando se aduzirem fatos ou circunstâncias novas, suscetíveis de demonstrar inocência do funcionário. Aí sim ele poderá requerer a revisão do processo. Legal? Parágrafo 1º. A revisão só poderá ser requerida pelo funcionário punido. Importante esse parágrafo. Parágrafo 2º. Tratando-se de funcionário falecido ou declarado ausente por decisão judicial, a revisão poderá ser requerida por cônjuge, descendente, ascendente ou irmão. Seguindo o artigo 240, as conclusões da comissão serão encaminhadas ao prefeito ou à mesa da Câmara, dentro de 30 dias, cabendo a estas autoridades decidir dentro de 10 dias. Tá? As conclusões são encaminhadas, prefeito e a Câmara, no prazo de quanto tempo? 30 dias. Mas essas autoridades eles têm um prazo de 10 dias para decidir o assunto. Artigo 241. Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a penalidade impostas, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. Capítulo 28 das disposições finais e transitórias. Fica comigo aí que estamos chegando ao final da nossa jornada. Hein? Tá com sono, toma um café, lava o rosto. Vamos lá. Artigo 244. Serão contados em dias corridos os prazos previstos neste Estatuto. Artigo 246. Em caso de nomeação para cargo em comissão de servidores de outros órgãos do poder público, colocados à disposição do município sem prejuízo da remuneração, fica o Poder Executivo autorizado a pagar somente a diferença salarial, se existir, entre a remuneração percebida pelo funcionário, pelo servidor, e os vencimentos do cargo. Então, vamos lá. Se ele é se ele é do estado e vai para a prefeitura, tá? Daí de Diadema, e ele recebe R$ 5.000, ele chega aí, o cargo que paga aí é 4.000, tá? Então, o município só pagará a diferença de 1.000, tá? Eu acredito que o cargo lá, origem, vai pagar os 4.000 e o município aí 1.000, certo?
Se alguém está nesse caso aí, comenta aqui para a gente saber, para a gente interagir, tá legal? E outra coisa, cargo em comissão, tá? Vamos lá. Artigo 247. Lei ordinária definirá uma estrutura de cargos e salários e um plano de carreira a serem aplicados aos funcionários públicos municipais. Chama atenção para vocês, ó. Lei ordinária, não é lei complementar, não, não é. Lei ordinária que define estrutura de cargos e salários, plano de carreira que será aplicado aos funcionários do município. Parágrafo único. Servidores seletistas permanecerão em quadro próprio, ocupando empregos que serão extintos na vacância. Então, os seletistas têm essa regra aí, tá? Tem quadro próprio, ocupando empregos que na vacância serão extintos. Artigo 248. Todos os benefícios de direito do funcionário público prescrevem em 5 anos, respeitados outros prazos definidos neste Estatuto. Artigo 250. Ao funcionário estudante será permitida a flexibilização de seu horário de trabalho em até 1 hora. Artigo 263, que é o último artigo que a gente vai ver. Os funcionários públicos estatutários nomeados anteriormente à vigência desta lei ficam com direito adquirido no que se refere aos benefícios e vantagens previstas na legislação anterior. Pô, top! Fecharam com chave de ouro aí. Bom, pessoal, vamos seguir para a nossa questão. No final de todas as aulas, aí a gente faz uma questão, ou no final de todas as aulas nós fizemos uma questão, tá? Para fixar o que a gente estudou. Lembrando a você o e-book, ó, o link já está aqui embaixo, para você adquirir o seu e-book com 126 questões, que vai te ajudar muito, tá? Porque aqui a gente estuda, a gente lê, a gente tem uma interação, eu explico alguns pontos, mas é muito importante você treinar. Então, o e-book ele traz questões da lei orgânica, que você também está estudando comigo, você que não ainda está comigo em lei orgânica, vai aí no canal, busca lá a playlist, que já tem todos os vídeos aí, 3 ou 4 vídeos de lei orgânica, estamos gravando o último, tá? E também vai servir para você, porque a gente mesclou, a gente tem estatuto e lei orgânica para você treinar no e-book, tá legal? Então, a alternativa diz assim, marque a alternativa incorreta com base no Estatuto dos Servidores da Prefeitura de Diadema. A alternativa, opção A, são penas disciplinares, entre outras a repreensão. B, a pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de reincidência e infração sujeita à pena de advertência. C, pela mesma infração, poderá ser aplicada ao funcionário mais de uma pena disciplinar. E a letra D, todos os benefícios de direito do funcionário público prescrevem em 5 anos, respeitados outros prazos definidos neste estatuto. Bom, pausa aí o vídeo, tá? Responda. Em seguida, nós voltamos com o gabarito. Certo? Voltando. E aí, acertou, errou? Deixa no comentário aqui. Ou vai acertar ou vai errar, no caso. Deixa no comentário aqui como você está indo, tá? Então, a primeira alternativa fala, são penas disciplinares, entre outras já repreensão. Lembrando que eu quero a incorreta. Bom, a nossa referência é o artigo 194, que fala exatamente sobre o rol de penas disciplinares. Está lá, demissão, advertência e outras, entre elas está a repreensão. Então, a letra A está correta, não é o nosso gabarito. A letra B, a pena de repreensão, será aplicada por escrito nos casos de reincidência e infração sujeita à pena de advertência. O que diz o artigo 203 é exatamente isso. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de reincidência e infração sujeita à pena de advertência. Então, vamos seguir porque não é esse
o nosso gabarito. Não é essa que eu vou marcar. Letra C, pela mesma infração, poderá ser aplicada ao funcionário mais de uma pena disciplinar. Bom, o artigo 200 é a nossa referência. Então, ele fala, não poderá ser aplicado ao funcionário pela mesma infração mais de uma pena disciplinar. Então, está em desacordo com a nossa questão, a letra C. Por enquanto, este é o nosso gabarito, mas, como sempre, vamos analisar todas, né? Então, falta a letra D. Todos os benefícios de direito do funcionário público prescrevem em 5 anos, respeitados outros prazos definidos neste estatuto. Como referência aí está o artigo 248, que diz que todos os benefícios de direito do funcionário público prescrevem em 5 anos, respeitados os prazos definidos, outros prazos, neste estatuto. Então, está correta, certinho? Então, nosso gabarito aí realmente ficou a letra C, certinho? Esse é o gabarito da questão. Bom, aqui, um grande abraço para você. Agradeço muito a você que está inscrito no canal, que está interagindo, deixando o seu like aí, compartilhando, que isso é muito importante para a gente, tá? Estou aí deixando para vocês o nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial, e o nosso site, iaseapostilas.com.br. Lá você encontra apostilas de vários cargos, vários concursos, tá? Que é bom para você se preparar também. Aqui com vocês, o professor Gabriel Velasco, do IASE, tá? O IASE trabalhando para a sua aprovação sempre, tá? Deixo o meu grande abraço para você. Qualquer dúvida, comentário aí, pode deixar no vídeo, nos comentários do vídeo, tá? Um abraço, nos vemos em breve, até mais.